Então vamos lá, falando com os arianos, né? Ariano, como conselho da semana saiu a carta da morte. E a carta da morte, ela sempre fala de um momento de transformação, de transmutação, de transmutar alguma coisa, né? Junto com ela saiu a carta da Estévia. Cuidado para não avançar o sinal vermelho. Aceite seus limites e os espaços das outras pessoas. Então, Ariano que é sempre muito impulsivo, né? Age com muito ímpeto, né? Então, Ariano, talvez seja uma semana aí para você transmutar essa impulsividade que você tem, que é natural da sua personalidade. Talvez seja uma semana para você transmutar essa impulsividade em um pouco mais de calmaria e de espera antes de tomar uma decisão, antes de dizer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa. Tá vendo aqui? A carta da morte, a gente tem o arquétipo da lagarta, que depois de um processo vira uma borboleta, livre, leve e solta. Então aqui a necessidade de você desapegar de alguns tipos de atitude, né? E como a Fito está te falando para você não avançar o sinal vermelho, aceitar os seus limites e os espaços das outras pessoas. Então, nem sempre o que a gente pensa que é bom pra gente, né, é bom pro outro. Então, contenha esse ímpeto essa semana de tomar decisões ou atitudes à frente de outras pessoas, né? Respeite um pouco mais o espaço das outras pessoas e observe mais os seus limites, tá bom? Um beijo, boa semana e uma excelente confraternização de Natal para você com os que você ama, tá certo? Vamos lá falar com o Touro agora. Touro, temos a carta do carro, né? A carta do carro é uma carta de ação, né? De movimento. Vamos ver aqui o que diz a Fito. Você está muito cansado mentalmente. Isso está desencadeando falta de memória e pensamentos negativos. Pare imediatamente e limpe as formas de pensamento de qualquer espécie. Então, Touro, essa carta do carro também pode falar de desgaste, né? Então, cuidado com o cansaço mental, né? Cuidado, talvez você esteja passando por um momento com excesso de atividades, ou excesso de preocupação em algo, ou excesso de um trabalho mental, e aí coisas que você precisa fazer e que aí não saem da cabeça, né? Fica aquela coisa assim, martelando, que aí você nem dorme direito, né? Às vezes a gente nem dorme direito pensando no que tem que fazer. Então, cuidado com esse excesso de atividade mental, né? Porque a carta do carro é uma carta que fala de movimento. E aí, no caso aqui, o movimento da sua mente, né? Já que a Fito trouxe esse conselho, cuidado com o excesso de atividade mental, né? Isso não faz bem. Limpe as formas de pensamento, né? Aqui, o carro, ele é uma carta que fala de triunfo, né? De vitória, de triunfo. Então, cuidado com o excesso de preocupação, sabe? Deixe um pouquinho as coisas fluírem para ficar mais leve. Procure ocupar a sua mente com outras coisas. Há momentos em que a gente não pode resolver tudo. É preciso tempo. O tempo é importante, né? Às vezes a gente precisa deixar o tempo seguir. E as coisas vêm com o tempo, as soluções, né? As possibilidades de resolução. Então,
há momentos em que não adianta fazer nada, você tem que esperar, você precisa esperar. Então, acalme e tranquilize a sua mente essa semana, né? Aproveite esse momento de confraternização que a gente vai ter com a semana do Natal. Aquiete um pouco a sua mente, relaxe, para que a vida possa fluir e você possa usufruir de um momento mais leve, tá bom? Um beijo e boa confraternização para você e para todos que você ama. Falando agora com Gêmeos, temos a carta do louco. E nesse deck, a carta do louco é representada aqui por um caminho, né? Um caminho aí. Ao fundo a gente tem uma árvore, a gente tem uma pessoa aqui. E em cima um eclipse, né? Um eclipse que geralmente, eclipses são momentos de grande energia, né? De um grande impulso, de uma grande energia que a gente tem no astral. E a carta do mago, do louco, perdão, sempre sugere um novo caminho, uma nova jornada. Vamos ver aqui o que diz Aflito. Aprenda a identificar situações de mal-estar provocadas por miasma no campo áurico. Então, Gêmeos, a carta do louco, ela sempre fala de um momento de empolgação, de fé, daquele impulso de se jogar, né? De se jogar para a vida, de ir com coragem, com fé, né? Acreditando no novo futuro, tendo esperança numa nova jornada. Então aqui eu entendo que cuidado um pouco com esse espírito, com essa energia do louco, de impulsividade em acreditar em tudo, em todos, em todas as situações, né? Aprenda a identificar situações de mal-estar provocadas por miasmas no campo áurico, né? Às vezes a gente fica numa energia de muita impulsividade, né? E às vezes a gente acaba atropelando as coisas, né? Por conta dessa impulsividade, perdão. Por conta dessa impulsividade. Então, aprenda a identificar aí, aqui uma energia também um pouco de maturidade que o louco traz. Então, não seja tão impulsiva essa semana, né? Aprenda a identificar aí situações onde você pode se colocar de repente, né? Às vezes vem umas situações pra gente em que a gente, quando vê, tá numa situação de mal-estar, de saia justa. Então, antes de tomar uma atitude impulsiva, que é sugerida pelo arquétipo aqui pelo arcano do louco, observe, pense um pouquinho, né? Tenha um pouquinho de cautela essa semana para não se colocar em situações de mal-estar, tá? Um beijo, boa semana e boa confraternização de Natal para você e para todos que você ama. Falando agora com Câncer. Câncer, temos a carta da Torre, né? A Torre fala de um momento de reconstruir algo, de ressignificar algo. A Torre pode falar de um momento de acontecimentos inesperados, né? Algo que você precise rever, redefinir. A Cana do Brejo traz a mensagem: você poderá realizar grandes projetos se utilizar seus canais de sensibilidade e ouvir a sua intuição. Então, Câncer, se essa semana for uma semana de algum acontecimento aí inesperado, alguma coisa que quebre, que abale a sua estrutura, né?
Pode ser assim, estrutura no sentido de organização de alguma coisa. Às vezes a gente planeja alguma coisa, a gente organiza e as coisas vão acontecendo e sai tudo diferente do que a gente tinha pensado, idealizado, organizado. Mas se acontecer alguma espécie de tumulto, de instabilidade, de turbulência aí na sua semana, não se deixe abalar por isso. Use a sua intuição para achar a melhor atitude, o melhor caminho e tomar a melhor decisão, tá? E ouça a sua intuição, tá? Não tente modificar o inesperado, né? Quando o furacão chega, o melhor que a gente tem a fazer é se centrar e se colocar no meio dele e deixar ele acontecer, né? Não resista aos acontecimentos. Aceite e use a sua intuição para encontrar a melhor maneira de lidar com a turbulência, né? Tem aquela frase assim, não tente acalmar a tempestade, acalme você. Acalme estabilize a sua reação diante do inesperado. Não tente acalmar a tempestade que vem, o furacão que vem. Deixa ele rodar, deixa ele acontecer, né? Se centre, ouça a sua intuição, porque a nossa intuição sempre traz as respostas que a gente precisa, no que a gente precisa decidir para fazer, né? Então, um beijo para você, uma boa semana e uma excelente confraternização para você e para todos aqueles que você ama, tá? Falando agora com Leão, temos a energia do Imperador, Leão. Olha que máximo, né? O Imperador. O Todo-Poderoso, né? O Rei dos Reis, aquele que tem o poder nas mãos, né? E o Cuminho diz para você, limpe seu coração de antigas tristezas. Seja mais solidário em suas relações sociais. Então, Leão, aqui uma semana para você ser um pouco menos rígido, né? Porque o arquétipo do Imperador, ele traz uma característica de rigidez, de tradicionalismo, né? De inflexibilidade também. Então, aqui, uma necessidade de você limpar o seu coração de antigas tristezas. Isso deixa a gente com amargura, né? Ficar guardando sentimentos de coisas antigas, de mágoas antigas, tristezas. Solta isso, né? Libera isso. Seja mais solidário nas relações sociais. Tenha compaixão, né? Tenha compaixão essa semana, tá? Seja mais flexível, menos rígido, né? E desapegue aí das tristezas, das mágoas do passado, tá bom? Não fica carregando pedra, né? Às vezes a gente fica carregando umas coisas assim de anos e anos e anos atrás. Esse peso que a gente fica carregando desnecessariamente, isso deixa a gente numa energia de estagnação e de imobilidade, né? Porque você não consegue andar carregando peso, né? Se você botar muito peso nas costas, você não vai sair do lugar. Então, limpa seu coração, seja mais solidário aí nas suas relações sociais, isso vai te trazer mais leveza, tá bom? Então, uma excelente semana, um Feliz Natal para você e para todas as pessoas que você ama. Leão, vamos falar agora com a Virgem. E Virgem, temos a carta do Sol. Olha que máximo, Virgem. Semana iluminada para você, né? Sol que traz a luz, que traz a clareza, que traz a força, a vitalidade. E a erva mate traz a mensagem: saiba valorizar-se e tenha coragem para se expor, assumindo quem realmente você é. Então, Virgem, ó, semana para brilhar, né?
Semana para brilhar, semana para aparecer, sim, né? Às vezes o virginiano tem uma coisa assim de ficar na descrição, né? Então é uma semana para você aparecer, mostre-se, valorize-se, tenha coragem de se expor e de assumir quem você é, se mostre, tá? Se valorize aqui. Mostre que você tem valor, tá? Que você tem conteúdo, que você tem força, que você tem luz. Não se esconda, tá? Não se esconda. Essa semana é para você aparecer. Um beijo, boa semana e um excelente Natal para você e para todos que você ama, tá? Seguindo agora, falando com Libra. Libra, temos aqui a carta do enforcado. E o enforcado é aquele que se coloca de cabeça para baixo, ou a vida o coloca de cabeça para baixo, para que ele possa pensar e refletir um pouco, enxergar algo, aprender aqui, identificar uma lição, ter aqui uma espécie de insight, né, sobre alguma coisa que ele não estava conseguindo enxergar de uma forma clara, né? E a Fáfia diz: calma, pare tudo, relaxe e elimine as preocupações. Saiba ficar alguns momentos do dia em silêncio interior. Então, Libra, é uma semana para você meditar, tá? Para você achar aí no seu cotidiano, no seu dia, nos dias aí que vão se passar, você procurar aí um momento para você refletir, meditar, parar um pouquinho, né? Parar um pouquinho na correria do dia a dia, dar uma parada aí, uma pausa para a meditação e para a reflexão. Esses momentos sempre trazem um momento de silêncio, ó. Faça silêncio interior, sabe? Principalmente na mente. Às vezes a mente da gente fica muito acelerada, processando muita coisa ao mesmo tempo. Então, faz um momento aí de stop, né? Faça silêncio, procure observar a natureza, medite, né? Talvez você encontre aí respostas ou tenha algum insight maravilhoso para você, tá? Então, um beijo, uma excelente semana e uma noite de Natal maravilhosa para você e para todos que você ama. Falando agora com Escorpião. Escorpião, temos a carta da força, ó, força espiritual, física, emocional, né? Conexão com a espiritualidade. E a Arnica diz para você: desobstrua seus canais energéticos, estimulando a circulação sanguínea e a imunidade. Então, Escorpião, é uma semana propícia para você fazer uma limpeza, principalmente uma limpeza energética. Escorpião, você pode fazer, se você puder, faça um banho de limpeza energética. Eu sugiro para você um banho de camomila e folhas de bambu, tá bom? Se você quiser também, reze o Salmo 19. Vai te fazer muito bem, tá? Você vê que nesse deck aqui, ó, a face dessa pessoa é verde, ó. Tem representado aqui por umas folhas, né? Como se fosse uma planta, né? Então, ó, aqui, essa carta também fala de uma conexão com a espiritualidade. Então, como a Arnica está dizendo para você desobstruir seus canais energéticos, eu acho que é uma semana para você fazer um banho de limpeza, tá bom? Fica aí a minha sugestão: camomila e folhas de bambu, tá? Um beijo, boa semana e um excelente Natal para você e para todos que você ama. Falando agora com Sagitário. Sagitário, temos a carta do Mago.
né? E o mago é aquele que tem tudo à mão, ele tem o conhecimento, ele tem os instrumentos, ele tem a energia, o poder de comunicação, ele faz tudo o que ele quiser, quando ele quiser, ele tem tudo que é preciso, além de ser um arcano que fala de muita criatividade. E a Tansagem fala para você, muitas vezes o excesso de perfeccionismo nos torna maldosos, reflita sobre isso. Então, Sagitário, quando a gente fica com excesso de perfeccionismo, a gente fica meio tirando, né? A gente fica meio... você não aceita, né? O modo de pensar e de fazer da outra pessoa. Quando a gente fica perfeccionista demais, nada fica bom, né? A gente critica tudo, a gente cobra demais de si mesmo, às vezes, e das pessoas também. Então, e acaba sendo maldoso, né? Quando a gente cobra demais. Cada um tem o seu modo de fazer as coisas. Nem sempre o modo como a gente pensa que é o perfeito é o certo, né? Não é bem falar certo, é assim, eu posso ter um modo de fazer alguma coisa e você ter um modo de fazer, um outro modo de fazer algo, e tudo dá no mesmo resultado, né? Às vezes a gente fica tão rígido no perfeccionismo que a gente não aceita uma outra forma de ver ou de fazer as coisas, né? E isso é um pouco maldoso, acaba sendo um pouco maldoso, né? Você acaba sendo um pouco maldoso com as pessoas, né? Por não aceitar o diferente ou por cobrar demais, tá? Então, cuidado essa semana com perfeccionismo, seja mais leve, né? Aceite aí opiniões e outras versões, pelo menos ouça. Às vezes a gente fica com os ouvidos tampados, né? Tá tão focado em fazer alguma coisa de uma certa forma que você fica com os ouvidos fechados para poder ouvir outras opiniões, outras ideias, tá? Um beijo para você, uma excelente semana, um Feliz Natal para você e para todas as pessoas que você ama, tá? Sagitário, então, falando agora com Capricórnio, né? Capricórnio, a gente tem aqui, ó, a energia da Imperatriz, tá? E a energia da Imperatriz fala de racionalidade, entre outras coisas. Vamos ver aqui a mensagem da Fito, da Porangaba. Calma, um dia nunca é igual ao outro. Livre-se dos apegos. Então, Capricórnio, é uma semana para você agir com racionalidade, né? A Imperatriz, ela traz uma energia de racionalidade, de praticidade. Às vezes a gente fica moscando em alguma situação porque a gente fica com apego a algo, a alguém, a alguma forma, né? Então, livre-se dos apegos, né? E não, porque aqui fala, um dia nunca é igual ao outro, então não fique vibrando na energia das coisas que não acontecem como você gostaria, né? Viva um dia de cada vez e desapega daquele que passou. A gente não deve carregar pesos, coisas que não deram certo. Cada dia é um novo renascer, é uma nova possibilidade. Cada dia inicia e você pode escrever o seu dia de forma diferente. Então, desapegue do que passou. Você não tem que carregar pedra, nem arrastar corrente, né? Não fica arrastando corrente, trazendo as coisas que não deram certo,
né, trazendo esse peso, porque esse peso ele te mobiliza, ele afeta a tua mobilidade, né? Seja mais racional, tá? A Imperatriz aqui está te pedindo para ser mais racional essa semana, mais prático, né? Vamos ser prático. E larga essas correntes aí que estão pesando, tá? Um excelente Natal para você, uma excelente semana e uma excelente confraternização de Natal para você e para todos os que você ama. Falando agora com o Aquário, temos a carta da Estrela Aquário. Olha que lindo. A carta da Estrela é a carta de Aquário, né? E essa carta é uma carta que fala de uma conexão muito forte com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda, um momento de otimismo, de fé, tá? O recado da fito diz: a erva baleeira, procure equilíbrio entre razão e emoção. Assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Aqui já é uma energia contrária que saiu para Capricórnio, né? Aqui, Aquário, uma semana para você deixar de ser, para você ser menos racional e mais emotivo, sabe? Deixa fluir aí os sentimentos do seu coração, tá? É uma semana de iluminação, de conexão, de proteção da espiritualidade, tá? Então deixa fluir os sentimentos, seja menos emotivo, seja menos racional, né? E mais intuitivo. Uma semana para você ser mais intuitivo, tá bom? Um beijo, boa semana, um excelente Natal para você e para todas as pessoas que você ama. E para encerrar, vamos falar com Peixes. Saiu a carta da Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, ela fala de movimentos de altos e baixos, né? Ou pode falar de algum acontecimento, de algo inesperado, mas que traz um momento de boa sorte, tá? O recado da fito fala, saiu aqui a Tilha, fala: faça da oração um hábito e você saberá o rumo a seguir. Então, Peixes, se você estiver num momento de instabilidade, de indecisão, sem saber que rumo tomar, para onde ir, o que fazer, ore. Encontre um momento para você orar a Deus, para você conversar com Deus, para você rezar, refletir, meditar. Faça esse momento, porque quando a gente conversa com Deus, a gente sempre tem respostas, tá? Então, faça aí da oração um hábito, cultive aí a sua espiritualidade, nutra esses momentos aí com a espiritualidade, né? Para que você encontre as suas respostas, tá? A espiritualidade nunca deixa a gente sozinho. A espiritualidade está sempre aberta a ouvir os nossos chamados, tá? Então, procure esse momento aí para você rezar, para você orar e para você estabelecer uma conexão com o divino. Você vai ter aí as suas respostas, tá? E mais equilíbrio e estabilidade no seu momento, tá bom? Um beijo, fica com Deus, uma excelente semana e um excelente Natal para você e para todas as pessoas que você ama. Eu desejo a todos uma noite de confraternização aí maravilhosa para todas as pessoas, tá? Que essa noite, que essa semana aí de Natal traga um pouco mais de consciência para todas as pessoas, para o momento que a gente vive, tá bom? Um excelente Natal para todos. E se você ficou interessado em alguma leitura particular comigo, você pode adquirir através do link da bio do Instagram, tá? Clica lá no link da bio, lá eu tenho
os links dos serviços que eu ofereço, e lá tem a leitura de tarô. Nos destaques você tem a descrição dos tipos de leitura que eu faço. Eu vou começar a fazer agora a leitura de roda de cura para todos os signos para o ano de 2021, tá? Vou postar lá no YouTube, você pode acompanhar por lá os vídeos e ter uma ideia de como funciona essa leitura, tá bom? Um beijo, uma excelente semana e até a próxima. Fica com bem, fique com Deus, tá?